Eu quero aproveitar essa pergunta do Arthur Reichenberger aqui. Grande abraço para o Arthur, que está sempre aqui. Eu entendo que não, Arthur. Ele perguntou aqui: seria com a Revolução Francesa que o movimento revolucionário foi desvelado? Não, eu acho que um pouco antes, Sim, alguns séculos antes já dava para ver. É que na Revolução Francesa o sangue marcou o negócio, né? Então foram rios de sangue e por isso que ela é considerada a mãe das revoluções. Mas aquilo que estava lá só foi possível acontecer, principalmente na França, que era a princesa da igreja, né? Aquilo só foi possível acontecer porque foram séculos diluindo esses valores e fazendo essa transformação na cosmovisão da época, como explicou o Daniel. E eu quero aproveitar, eu estou vendo que tem algumas pessoas com um pouco de dúvida, Daniel, sobre cosmovisão. Explica um pouco o sentido que você usa para essa palavra. E depois, se você quiser, pode completar aqui a pergunta do Arthur. Valeu, Arthur. Perfeito. Cosmovisão seria realmente uma visão de mundo, ou seja, como nós nos posicionamos diante da realidade. Mas isso trazem algumas concepções, ou seja, para me posicionar diante da realidade, eu tenho de aceitar que há uma realidade. Qual é o problema do revolucionário? Ele não aceita a realidade. Porque para aceitar a realidade, nós devemos conceber que há uma inteligibilidade anterior à minha percepção. Ou seja, para que eu perceba a realidade, há de se ter uma inteligência anterior que possibilite a minha percepção da realidade. Senão, eu não poderia dizer que há uma realidade. Ou seja, revolucionários negam a própria cosmovisão de mundo. Eles distorcem a cosmovisão de mundo. Ao mesmo tempo que eles afirmam uma cosmovisão de mundo que é uma completa remodelação da natureza humana, tal como eu estou falando. Ou seja, que nós somos capazes de conhecer a realidade tal como ela é. Mas quando eu digo isso, eu estou passando por um processo de aceitação. A realidade é aquilo que ela é, independentemente do meu juízo. Eu posso pensar aquilo que eu quiser a respeito da realidade. Ela vai se impor. Não o meu juízo. O meu juízo ele deve se adequar à realidade. Não o contrário. Você acabou de falar com outras palavras aquilo que o padre Paulo Ricardo escreveu essa semana. Sim. Que ele falou que esse movimento revolucionário diabólico, né, tem um profundo ódio do ser. Sim. É aí que está a raiz de tudo. A raiz de tudo. É um profundo ódio do ser, uma profunda negação do ser. Não Olha, aceitam a realidade tal como ela é. É aí que nós temos a ideologia de gênero. Por isso que nós temos muitos conservadores que defendem posições anticristãs, anti-realidade, defendendo bandeiras pretensamente boas. É o que aconteceu com a Revolução Francesa. Não são todos, mas muitos revolucionários franceses que participaram no processo acreditavam estar lutando pela igualdade, liberdade, fraternidade e justiça, que eram os lemas da Revolução Francesa. Eles escondem morte, né? Que era liberdade, igualdade, fraternidade, justiça ou morte. Inclusive a independência do Brasil, muito louvada por todos aí, inclusive nós temos dia 7 de setembro, tem muitas questões, não tão trabalhadas, mas não vou falar aqui porque não é objeto da live. É ordem, progresso ou uma butinada no pescoço. Pois é, existem muitos problemas, diversos problemas aí. Enfim, não é objeto da live. Mas esses lemas vêm carregados desses problemas. Quando esses caras prometem igualdade, liberdade, fraternidade, justiça ou morte, vêm carregados desses problemas revolucionários. E é o que nós trazemos o problema seguinte, o problema da linguagem. Como esses caras utilizam da linguagem para convencer emocionalmente, através de palavras fáceis, os adeptos, as pessoas que, em essência, não são revolucionárias, não querem revolução, mas que, através desse canto da sereia, acabam caindo, né, nos problemas revolucionários ou numa cosmovisão revolucionária por acreditar que estão fazendo o bem, em nome da direita, em nome do conservadorismo, etc.
porque elas estão presas no mundo dos signos e dos significados. E não Olha, eu, procuram aquilo que é o referente na realidade e a sua concepção histórica, metafísica, antropológica, etc, 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 etc. A profundidade do conceito e a experiência concreta do conceito. É isso, é excelente. estudar a revolução num outro patamar. É quando você... Porque senão a gente não Sim. vai sair dessa situação que a gente está de só ficar aparando as arestas e sem mexer na onde está nascendo. A gente está cortando a erva daninha sem arrancar as raízes, né? Eu fiz esse livro com o intuito de ser um escudo mesmo. Uhum. Então, ele não é um catálogo de situações ou de crenças ou de organizações ocultistas. O que eu procurei fazer? O que eu acho que pode blindar alguém contra essas influências. Antes de eu agradecer aqui 730 pessoas, muito obrigado. Uma delas é essa mostrar a influência na revolução cultural que a gente vive, né, na nossa cultura como um todo, no poder, mostrar que todo esse hermetismo, toda essa linguagem cifrada que envolve tudo que é ocultista, assim, sempre uma versão diferente, que você tem vários significados, sempre ambíguo, relativo, subjetivo, né? Ou seja, algo meio mole, assim, meio escorregadio, né? Uhum. E a outro ponto, eu não falo só da maçonaria, mas o que eu falo é o que eu chamo de maçonismo, porque vai além da ideia de existir uma entidade. Mesmo que ela já não tenha mais tanto poder como já teve no século XIX, essas ideias estão enfiadas em tudo, cara. Em Uhum. tudo. Você vê lá, tem ritual do futebol, tem ritual quando Uhum. inaugura trem, aí sempre tem essa mesma ideia do maçonismo, que é o elitismo, o segredo, né? E isso, hoje, eu estava lendo essa semana, falam que esse mundo do transhumanismo e da inteligência artificial virou algo mais fechado que uma sociedade secreta. Você Sim. sabe algo sobre isso aí? Sim, naturalmente. Olha, o que acontece? Quando você pega a maçonaria, você tem uma concepção anterior da própria maçonaria. A maçonaria foi criada o quê? No século XVII, século XVIII, mais ou menos. Você tem a primeira condenação da maçonaria pelo papado. E quando você cria a maçonaria, você tem a questão dos 33 ritos, etc., que eles tiraram da própria concepção do judaísmo. Ou seja, você tem uma esotérica anterior. Não que isso tem a ver naturalmente com os próprios judeus, mas uma questão esotérica do judaísmo, como a questão da Kabbalah, e posteriormente o Talmud. Você tem uma concepção esotérica do judaísmo, né? Não tem nada a ver com aqueles que acreditam na lei mosaica. Né? É diferente o judeu que acredita na lei mosaica e o judeu cabalista. Né? Mas você tem uma metafísica em comum, né, entre o próprio judaísmo, entre a questão do o sufismo islâmico, que é uma metafísica que no século XIX aparece com o idealismo alemão, uma metafísica intitulada panenteísta, panenteos. O mundo está dentro de Deus, assim como Deus está dentro do mundo. Então você tem diversas concepções disso e acho que não é objeto dessa live explicar essa profundidade metafísica que une muitas vezes a mística judaica com a mística sufista islâmica, que é conhecida como naturalmente a escola perennialista, né, que é assim a profundidade própria da revolução. Agora, o que concerne o transhumanismo, que é uma coisa que nós tratamos, e inclusive eu tenho um mini curso no meu canal falando sobre gnosticismo e transhumanismo, onde eu faço analogias e também simbologias da linguagem gnóstica com o transhumanismo pós-moderno. Naturalmente que existem muitos artigos de acadêmicos e de autores tratando da questão do transhumanismo, e a grande problemática do transhumanismo é a questão ética e intelectual. E como eu parei na questão de como eles vão, na questão transhumanista, a grande problemática que eles têm é como eles vão embasar eticamente, antropologicamente, metafisicamente o problema. Por quê? Porque é isso que pega as pessoas. Não é a questão passageira.
Não é a questão deslumbrante das tecnologias. Isso passa. Agora, como eles vão prender as pessoas intelectualmente ao transhumanismo? E eu leio muitos artigos, Alexandre, de acadêmicos, etc., falando o seguinte: olha, nós precisamos de uma mística, de uma espiritualidade, como se fosse uma espécie de uma fundação de uma nova religião transhumanista. E de onde eles trazem isso? De uma concepção ocultista, né? De uma concepção muito antiga do homem, o que eles chamam um conceito de singularidade dentro do transhumanismo. É uma superação da condição da miséria humana, que é a mesma questão gnóstica da contingência. O mal, para o gnóstico, está no mundo finito, está na contingência, está quer dizer, na vivência temporal humana, e nós precisamos superar. Isso difere do cristianismo, que fala que a nossa condição material, que a nossa condição material, carnal, é para ser educada, mortificada, através de sacrifícios, através de mortificação, lapidação, né? Através da graça santificante e pelos sacramentos, nós alcançamos a salvação. Para transhumanistas, não. É a negação completa, porque na contingência, no nosso corpo material, existe um mal metafísico absoluto. E através do alcance da superação humana, através da robotização, nós alcançaremos o processo de salvação. E aí está a própria concepção e a própria união da concepção transhumanista com o processo místico antigo, antiquíssimo da gnose. Mas eu trabalho num lugar que, em sua gestão, fala de Agenda 2030, dentro de um canteiro de obras. Com peão raiz, Alexandre. Seu Zé, batedor de massa, está ouvindo falar sobre Agenda 2030. O que está acontecendo? Numa live passada aqui, teve um comentário falando que estão mudando até o nome das matérias das escolas para mudança climática e Agenda 2030. Os caras estão mudando matérias. Então, eu acho que, somando alguns comentários que eu vi, bom, primeiro, vamos se inscrever no canal do Daniel Ferraz, estamos com 785 pessoas, todos têm que ir lá se inscrever, é bem difícil de decorar, youtube.com/Daniel Ferraz, mesmo sem o Czinho aí, também vai que eu testei. Então, tá aí o link, vocês vão lá, se inscrevam no canal do Daniel Ferraz. Mostra o livro agora aí, Daniel, de novo. Mostra o seu livro aí, Línguas de Fogo. Sim. Línguas de Fogo, aqui está. Meu livro, Línguas de Fogo. Então, vocês vão procurar, o link para comprar com desconto tá aí embaixo na descrição, mas se vocês quiserem também podem comprar em outro lugar, mas comprem o livro, porque a gente tem que fortalecer documentos impressos, porque daqui a pouco não vai ter nada digital mais para a gente acessar, não. Essas aulas aqui dificilmente vão ficar por muito tempo. Agora, o livro pode ser que fique aí, escondido em algum porão, em algum baú, vão ter que invadir nossa casa para queimar.